pessoal, tudo bem com vocês? Como é bom poder estar mais uma vez aqui com vocês para aprendermos mais uma história da Bíblia. Este mês que está acabando é o mês da família e nós aprendemos várias histórias sobre família, não é mesmo? Vamos dar uma relembrada bem rapidinha aqui no que a gente já aprendeu? A nossa primeira história foi sobre as duas casas, os dois construtores, que foi a casa na rocha e a casa na areia. Nós devemos construir a nossa casa na rocha, que é Jesus. Depois falamos sobre obediência, obedecer a Deus e aos pais. Foi a história de Sansão. Depois falamos sobre uma família amiga de Jesus. Foi a história de Lázaro, Marta e Maria. E então falamos sobre perdão na família, que foi a história de Jefité e seus irmãos. E hoje vamos falar sobre irmãos companheiros. E se você perdeu alguma dessas histórias, a igreja agora tem um canal lá no YouTube. Vai lá que tá tudo lá. Veja todas as histórias, não perca nenhuma, hein? Então, o nosso versículo de hoje está em Salmos 133, versículo 1. Vamos ler? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É muito bom viver unido com o nosso irmão ou com os nossos irmãos. E a nossa história de hoje está lá em Êxodo, a partir do capítulo 2. Há muito tempo atrás, quando o povo de Deus era escravo lá no Egito, Faraó um dia estava lá observando como aquele povo crescia tão rápido e era tão forte. Por mais que Faraó dobrasse a carga horária deles de trabalho, esse povo crescia ainda mais. E Faraó começou a pensar: e se um dia esse povo quiser lutar contra nós? Então Faraó teve uma terrível ideia. Ele falou assim: matem todos os meninos que nascerem. Gente, que ideia terrível desse Faraó! E foi nesse tempo que nasceu um belo menino. Ah, que gracinha! Esse menino, a mãe dele se chamava Joquebede. Joquebede estava muito feliz com aquele filhinho tão lindo, tão fofo, tão forte e saudável. Mas, infelizmente, você sabe da ordem do faraó, né? Ela, então, tentou esconder o seu filho quanto pôde. Shhh, chora baixinho, filho. Mas o menino crescia e o choro ficava ainda mais forte. Então, ela teve uma grande ideia. Pegou um cesto, tapou todos os buraquinhos do cesto, fez uma tampa para o cesto, pegou o lindo bebezinho, colocou dentro do cesto e colocou o cesto às margens do rio Nilo, perto de uns matinhos. Aí então eu fico pensando, será que o bebê ficou lá sozinho? Ah, claro que não, porque ele tinha uma irmãzinha muito esperta chamada Miriam. Miriam ficava de longe, vigiando o cestinho, cuidando do seu irmão. Então, alguém achou o cestinho. Vocês não vão acreditar quem? A princesa, a filha do faraó, achou o cestinho. Quando ela abriu e viu aquele lindo bebezinho dentro, ela achou ele tão lindo, tão fofo e quis ficar com ele. Miriam, que estava vendo tudo de longe, chegou rapidinho perto da princesa. A senhora quer que eu chame alguém para cuidar do bebê? A princesa disse: claro que sim. Então Miriam foi correndo chamar alguém. Vocês não sabem quem que ela foi chamar para cuidar do bebê. Joquebede, a própria mãe do neném. A princesa adotou o bebê e Joquebede agora era a babá do próprio filho. Então, a princesa disse:
cuide dele até ele ficar grandinho e forte. E foi isso que aconteceu. Quando o menino ficou fortinho, grandinho, ele foi morar lá no palácio com a princesa. E a princesa colocou o nome dele de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés, então, cresceu, se tornou um homem. Mas um dia ele precisou de sair do Egito e foi morar numa cidade no deserto. Ele morou lá tanto tempo que se casou, teve filhos. O tempo passou rápido, hein? Então Moisés um dia, enquanto estava cuidando de suas ovelhas lá no pasto, viu algo estranho. Era Deus chamando ele. Deus chamou Moisés para que voltasse ao Egito, para tirar o povo de lá. Deus falou com Moisés: Moisés, eu ouvi a oração do povo, o clamor do povo. Vai lá, Moisés, ajudar a tirar aquele povo de lá. Você vai falar com Faraó. Moisés ficou com medo e disse: Senhor, eu não vou conseguir fazer isso. Como poderei lá falar com Faraó? Como as pessoas vão poder acreditar em mim, Senhor? Deus falou: não tenha medo. Eu estou com você, Moisés. Mas Moisés continuava com medo e falou: Deus, eu não sei falar bem. Eu me atrapalho todo quando estou falando, Senhor. Então Deus disse: vou preparar alguém para te ajudar. Você tem um irmão, né? E ele fala muito bem. O seu irmão, o Arão, ele vai te ajudar. Então Moisés preparou tudo, pegou sua família e começou a sua viagem de volta para o Egito. No caminho, Moisés encontra Arão. Arão, meu irmão! Ai, que alegria! Moisés e Arão se encontraram, se abraçaram. Que felicidade reencontrar o seu irmão. Então, os dois voltaram para o Egito. Todas as vezes que Moisés ia se encontrar com Faraó, Arão estava com ele. Quando o povo saiu do Egito e começou sua longa viagem até a Canaã, a terra que Deus prometeu, Arão sempre estava com Moisés. Os dois eram amigos, companheiros, unidos, sempre estavam juntos para dirigir o povo, para falar com o povo. Eles foram irmãos, companheiros. Miriam também estava com eles. Lembram? Miriam cantou lá do outro lado, quando atravessou o Mar Vermelho? Miriam, Arão, Moisés foram irmãos companheiros, irmãos que se ajudaram, irmãos que se amavam. Nós também devemos amar nossos irmãos, amar a nossa família, ajudar a nossa família. Então, mesmo que você ainda não tenha irmãos, você é filho único, não tem problema. Ajude seu pai, a sua mãe, os seus primos. O importante é a gente amar e ajudar uns aos outros da nossa família. Então, tchau, pessoal! Até a próxima, hein? Tchau!